1 Samuel, capítulo 1, verso 9. Diz assim: após terem comido e bebido em Siló, estando Eli assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Eu quero que você preste atenção nessa expressão que a gente vai ver em outros versículos. Após terem comido e bebido em Siló, vírgula, estando Eli o sacerdote, o quê? Diga, assentado numa cadeira. Eu sei que é óbvio o que você está falando, mas fala de novo, diga, assentado numa cadeira. Depois você pode ir para o capítulo 4, é só caminhar um pouquinho mais para frente. Aí você chega no capítulo 4. E a gente lê junto o verso 13, que diz assim: quando chegou, Eli estava assentado numa cadeira, ao pé do caminho, olhando como quem espera, porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Passou-se dias já. E de novo Eli está de que jeito? Quando chegou, Eli estava assentado numa cadeira. Não existe pecado nenhum em se assentar, mas eu quero que você grave essa expressão na sua mente e no seu coração. Capítulo 4 mesmo, verso 18, mesmo capítulo, no verso 18. Ao fazer ele menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão, e quebrou-se-lhe o pescoço, e morreu, porque era já homem velho e pesado, e havia ele julgado a Israel 40 anos. 40 anos. Vamos até o 22. Estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próximo ao parto, ouvindo essas novas de que a arca de Deus fora tomada e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. E ao expirar, disseram as mulheres que assistiram. Ao expirar, porque ela morreu, ao morrer, disseram as mulheres que assistiram: não temas, pois tiveste um filho homem. Ou seja, você vai ter descendentes. Não é uma menina, é um homem. Embora o teu cunhado, o teu sogro morreu, o que nasceu de ti é um menino. Vai continuar a tua genealogia. Eles falaram isso para poder acalmar o coração de uma mãe que estava vivendo uma tragédia, de ver o sogro morrer, de saber que o marido morreu, o cunhado morreu, e agora ela morria e deixava uma criança. Não temas, pois tiveste um filho. Ela, nas suas últimas palavras, disse. Ela, porém, não respondeu nem fez caso disso, mas chamou ao menino Icabó, ou Icabode, dizendo: foi-se a glória de Israel. Isto ela disse, porque a arca de Deus fora tomada, e por causa do seu sogro e do seu marido. E falou mais: foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. O último verso, capítulo 3, você volta um pouquinho atrás, capítulo 3, verso 2. Certo dia, estando deitado no lugar costumado o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se ao ponto de não poder ver. Vamos orar. Pai, eu queria que o Senhor nos trouxesse compreensão dessa palavra, que o Senhor falasse aos nossos corações. É o que eu te peço em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Esse Eli, ele é um homem que ele exerce uma função no corpo de Deus, no corpo de Cristo, na nação de Israel, numa época em que não se havia reis. Ele era uma figura máxima dentro da nação de Israel. Ele era um juiz que julgava as causas, e ele era um sacerdote que intermediava a relação do povo para com Deus. Era um homem de tamanha importância. Mas quando se fala de Eli, não se fala de uma forma muito positiva, porque ele teve 2 filhos que não foram muito positivos. Eles se chamavam Ofni e Finéias. E esses meninos não aprenderam o bem com o pai. Eles acabaram fazendo dentro do templo, já que eles eram filhos de sacerdotes, também seriam sacerdotes, acabaram fazendo coisas que envergonhavam a nação de Israel. E chegaram a ser chamados filhos de Belial.
Imagina que os filhos do sacerdote eram chamados filhos do diabo. Então, esse homem acaba carregando mais essa marca negativa por causa dos seus filhos, do que a marca positiva de quem ele foi. Mas na verdade, se você for estudar minuciosamente a vida de Eli, este sacerdote, um homem de Deus, você vai ver que ele é um homem de muitas marcas positivas, de muitas coisas boas. Agora, é interessante, gente, como a gente muitas vezes marca uma pessoa por uma coisa ruim, mas não por 10 boas que ela fez, na verdade. Porque todos nós aqui temos um dia mau, temos um dia que a gente não é responsável pelas nossas atitudes, ou não? Todos nós temos. Quem não tem não vive uma vida comum. Todo ser humano normal tem um dia de vez em quando que dá uma louca nele, dá uma louca nela. E a gente faz alguma bobagem, a gente faz alguma bestagem, mas a gente não pode ser definido por aquele desvio, por aquela atitude errada. Nós temos outros acertos. Eu digo sempre que é como se você colocar um grande lençol branco com uma pequena pintinha preta. A gente não vai olhar o grande lençol branco, a gente vai olhar a pintinha preta. A gente tem essa tendência natural de valorizar ou enxergar mais os defeitos do que o que? Todas as virtudes. Eli era um homem de muitas virtudes. Primeiro, ele era um homem de uma posição respeitada na nação de Israel. Como eu disse para você, ele era um sacerdote e era um juiz que julgava as causas. E ele fez isso por 40 anos. 40 anos diante de Deus. Já pensou quantas coisas esse homem não viveu? Ele era um homem também crente, cheio de fé. Foi ele que profetizou para Ana que ela iria ser mãe. Ele tem outros feitos, Deus o usou em outros momentos. Foi ele também que, quando Deus disse: olha, eu vou passar o teu tempo e vou colocar esse menino no teu lugar, ele aceitou a palavra de Deus. Ele não briga com Deus. Quando Deus diz uma palavra para ele, diz: olha, você tem honrado mais os teus filhos do que a mim, eu vou passar o teu tempo de sacerdote, não vou honrar os teus meninos. Ele aceitou. Ele acatou a palavra de Deus. Então era um homem que respeitava, era um homem espiritualmente sensível. Uma época que Samuel recebe a palavra de Deus e vai até ele. Ele tem 12 aninhos só, ele mora dentro do templo e Deus está falando com Samuel, quer falar com voz audível, e ele acha que é Eli quem o chama. Então ele vai até Eli por algumas vezes e de outra vez ele diz: olha, é o Senhor quem quer falar contigo, eu já conheço essa voz. Hoje ele não tem falado mais por causa do pecado da casa de Israel. A gente não tem ouvido mais, a voz de Deus se silenciou, mas eu já ouvi essa voz outras vezes. O Senhor era um homem de uma sensibilidade espiritual fora do comum. Era um homem estável, ou seja, não era instável. Ele era estável, ou seja, ele ficou por 40 anos, dos 58 anos aos 98 anos, servindo a Deus. Ele nunca se moveu do seu lugar. Tudo bem que os seus últimos anos foram anos não fáceis por causa da vida dos seus filhos, porque ele tomou a posição de ser complacente com seus filhos, de não consertar o erro dos seus filhos, de não respeitar a Deus nesse sentido, mas por amor aos filhos, muitas vezes não agir como tinha que agir. Mas de fato, era um homem estável, um homem maravilhoso. Mas ele teve um problema, que eu e você precisamos tomar cuidado. E eu queria que você ouvisse isso com uma palavra de Deus para o seu coração. Eu sei que eu falo isso sempre, mas é porque de fato isso é o que Deus trouxe no meu coração nessa madrugada. Quando eu digo madrugada, eu sempre digo, não é porque eu fiquei orando de madrugada, é que eu durmo muito tarde. Mas quando eu orava por você, foi essa palavra que Deus trouxe ao meu coração. Qual foi o problema da vida de Eli? Você não vai achar outro problema na vida de Eli. Você não vai achar, você vai ler a Bíblia, vai ler as enciclopédias, vai ler os livros, vai ler o Flávio Josefo, que é um historiador da época e que conhecia muito disso, vai pegar livros judaicos para ler, você vai ver que você não vai achar defeitos em Eli. O defeito de Eli foi honrar mais os filhos do que a Deus, porque não repreendendo, não tendo os consertado, não tomou atitudes drásticas, mas se traduzindo, o erro de Eli maior foi a acomodação. Ele se acomodou dentro de uma situação. E a situação que ele se acomodou relacionava-se à sua família. E hoje de manhã, quando a gente falava sobre esse assunto, às vezes a gente dizia quais são os perigos da gente se acomodar dentro de algo que constitui a nossa vida. Porque ele se acomodou com os meninos não ouviam ele não conseguia consertar os meninos. Então ele resolveu que ele ia viver com os meninos ali mesmo, os filhos, com as famílias.
Ele ia viver do jeito que estava. Ele sabia que não estava bom, que não estava do jeito que Deus gostava. Ele sabia que não estava do jeito melhor que poderia ser. Mas, enfim, a gente tem essa tendência na vida. Quando a gente lida muito com uma coisa e não acha a solução, a gente ou sai fora ou abraça a coisa. Ele abraçou a coisa, ele se acomodou. Ele ficou acomodado ali dentro. E muita gente fica acomodado, por exemplo, dentro de um relacionamento conjugal. Ele não está bom, ele se acomoda, ele não faz nada para melhorar. Eu não estou dizendo que ele deve chutar o balde e largar, mas é que ele precisa melhorar. Ele não pode ficar acomodado como quem diz, já fiz tudo que podia fazer, já agi de todas as formas. É como quem tem um trabalho e faz alguma coisa. Você não pode ficar acomodado com as respostas que a vida está te dando. Tem que ter uma revolta no coração. Tem que ter alguma coisa que te leva a tomar algum outro tipo de ação ou de fazer alguma coisa. A gente simplesmente não pode se acomodar dentro de uma situação e viver a vida como ela vem. É preciso que a gente possa acreditar que é possível romper a casca que quer nos cercar e nos prender. É preciso que a gente acredite que é possível romper as correntes que quer nos amarrar. É preciso que a gente não se deixe ficar acomodado dentro de uma situação como essa que ele ficou com os filhos. Levou como estava. Levou as coisas como estava. O que é que leva a gente para a acomodação? O que é que faz a gente se acomodar? Eu penso que na vida de Eli, pelo menos 3 coisas se destacam. A primeira delas é que Eli era um homem profundamente decepcionado. E eu penso que as decepções da vida, elas acabam nos fazendo a nos acomodar num quadro. Digamos que você começou um negócio, empreendeu. Você sabe que muitas vezes a gente empreende coisas e não dão certo. Eu mesmo já empreendi tantas coisas que não deram certo. Você já deve ter feito coisas assim. Então, depois que aquilo não deu certo, normalmente a decepção te faz ser uma pessoa que se acomoda. Diz, não, eu acho que eu nasci para isso mesmo, eu não nasci para aquilo outro. As decepções da vida, elas acabam nos levando a uma atitude de inércia, de não ação, de não agir, de não fazer nada, de não desejar nada. As decepções que a gente sofre na vida, elas acabam por nos amarrar as mãos, os pés. Elas acabam por, de alguma forma, mexer no nosso coração, para que ele não projete mais projetos novos e não enxergue mais coisas novas que Deus pode fazer em mim e através de mim. Ele estava decepcionado com os filhos. Os filhos os decepcionou. E decepção, gente, faz parte da vida. Você já decepcionou alguém? Alguém já te decepcionou? E isso não vai acabar. Não vai acabar. Sabe, é estranho às vezes a gente ver a cara de decepção das pessoas. Eu falei algo brincando de manhã e teve um casal que disse a mesma coisa. Eu falei que eu fui fazer uma viagem e nessa viagem a pessoa que me levou, ela esperava assim que quando eu chegasse lá eu fosse ter um êxtase de alegria, né? Eu fui viajar e viajei para Nova York uma vez. Então a pessoa, quando eu estava lá, ela falou assim, nossa, agora eu quero só ver a cara dele. E aí eu olhei tudo aquilo, não sei. Ela falou, o que você está achando? Eu falei, parece São Paulo. E ela ficou tão decepcionada, eu me lembro da cara. Mas, falei, uns prédios velhos, uns negócios assim. Eu acho que São Paulo tem até prédios mais bonitos. Eu fiquei feliz porque eu não sou sozinho. Aí tinha um casal que falou, eu pensei a mesma coisa. Ou a gente é bem bicho do mato mesmo, ou, sabe, a cara de decepção daquela pessoa. Possivelmente, ela não quis me levar para conhecer mais lugar nenhum. Foi uma viagem pobre. Entendeu? Não, tipo, não é que vai ser decepção pós-decepção. Eu me lembro que eu fiquei decepcionado com as minhas tias. Houve uma época que me deu a loucura de trazer meu avô, minha avó e 7 ou 8 filhos para morar comigo aqui em Piracicaba. Você acha que um cara desse tem juízo na cabeça? Meu avô estava no seu 4º casamento, as outras 3 esposas morreram. Ele tinha 7 ou 8 filhos. Era tantos que eu não me lembro. E eles vieram para cá e eu me lembro que eu falei assim, nossa, quando as minhas tias chegarem aqui, eu vou levar elas no shopping. Porque elas moravam bem no mato, bem em casa de barro mesmo, né? Falei, vou levar elas no shopping, aquele lugar gelado, com ar-condicionado. Eu vou levar elas naquelas lojas grandes e eu vou levar um dinheiro para comprar roupa para elas e tá. E aí eu peguei elas, botei no carro e eu fui pro shopping. E eu passei com elas e elas não gostaram de nada. Falaram, nossa, que lugar feio. Que corredor grande. Porque esse mundo de loja, quer dizer, por que essa loja é tão grande? E eu me lembro que a única coisa que ela gostou foi de uma pastelaria que tinha lá, que fazia uns pastel desse tamanho. Ela falou, nunca vi pastel desse tamanho. Você não imagina a minha decepção. Mas isso são decepções pequenas, não é verdade? O caso de Eli era com seus filhos.
A vida, a gente tem decepções. Quem é que nunca teve? É mentiroso. E muitas vezes essas decepções, elas acabam por gerar em nós uma atitude de acomodação. Por favor, me ouça. Eu quero que você me ouça. As decepções da nossa vida não podem nos fazer acomodar no lugar onde nós estamos, ou na experiência que nós estamos vivendo. Não importa o que te aconteceu. Uma coisa é certa, você vai ter que dormir hoje e acordar amanhã. Então não viva como quem espera a morte, mas viva como quem espera mais um dia de vida, mais uma semana de vida, mais um mês de vida. Eu não sei se te tiraram o tapete, eu não sei se te arrancaram os sonhos, eu não sei se de repente geraram na tua vida uma tragédia, mas é preciso, em nome de Jesus, entender que decepções fazem parte da existência humana. Fazem parte. Fazem parte. Quantos casamentos eu já fui fazer e vi noivas decepcionadas. Eu falo sempre para as meninas, cuidado com o negócio de fazer coisa em ar livre. Faz no ar fechado que é mais seguro. Mas elas gostam, né, Fê, de ar livre, né? E quantas experiências seriam tantas que não daria? Quanta chuva, quanto bolo no chão, pelo menos uns 2 bolos no chão. Quantas vezes tem que mudar de lugar correndo e ver a cara decepcionada da noiva. Mas isso não destrói a vida da gente. Isso até marca, porque tanto casamento comum, o seu fica diferente. Fica marcante. O que eu quero dizer é que a decepção pode te paralisar, ou ela pode ser algo que você supera e continua em frente, mas agora com mais experiência. O problema é que Eli se acomodou por causa das decepções sofridas com os seus filhos. Com os seus filhos. Uma outra coisa que eu vejo que fez com que ele se acomodasse foi o cansaço. Primeira decepção. Segundo, cansaço, porque quantos anos ele tinha? 98 aninhos de idade. E a Bíblia diz que ele estava sempre sentado. Sabe um fato interessante? É que no templo onde ele trabalhava, que tinha que se sacrificar, você pode pesquisar, não podia ter cadeira, não tinha cadeira. Não era como um lugar desse daqui que a gente sentava para ouvir alguém. Era um templo onde as pessoas levavam seus sacrifícios. Mas lá tinha uma cadeira, porque ele estava sempre sentado. Sentado. É uma metáfora. É uma figura de linguagem, mas nos ensina algo. Ele estava sempre procurando um lugar para se encostar. É quando a vida se torna pesada demais. Ele era um homem cansado, 98 anos de idade. Havia se tornado extremamente obeso. Ele estava para além das suas forças, para além dos seus limites. E é dentro dessa situação de decepção e de cansaço, de 48 anos de uma jornada, que esse homem, ele acaba se acomodando. Eu sei que a gente cansa, gente. A gente cansa. E há muitas coisas que cansam a gente. A gente cansa de investir numa relação. A gente cansa de lutar para melhorar um quadro financeiro da vida. A gente cansa. O fato é que nós nos cansamos na caminhada da vida. Tem coisas que não é de ontem que você vive. Tem coisas que já é de um tempo que você vive. Então, para mudar aquele quadro, você já se cansou. Não sei. Talvez mudar o comportamento, melhorar o comportamento de alguém que convive com você, como é difícil. Cansa criar filhos. Eu creio que cansa, porque eu fico olhando de fora, os meninos não obedecem. Às vezes obedece. Cansa manter uma relação em que está mais pendente para um lado do que para o outro. Cansa às vezes manter uma empresa aberta num tempo como esse nosso. 1 ano, 2 anos, 3 anos. Batendo ali no bateu, levou, fazendo conta de uma refeição que você faz fora. Isso tudo cansa. E muitas vezes a gente se torna acomodado, não só por causa da decepção, mas também por causa do cansaço. E talvez você chegou aqui hoje cansado, mas em nome de Jesus Cristo, apesar das decepções da vida, como ele teve, apesar do cansaço da vida, como ele teve aos 98 anos de idade, eu e você não podemos ter um fim como ele. Nós precisamos nos levantar e continuar em nome de Jesus. Olha essa frase. Para evitar o sofrimento de lidar com o desconhecido, nós preferimos nos adaptar
ao sofrimento conhecido. Como é uma frase, eu vou ler de novo para você. Para evitar o sofrimento de lidar com o desconhecido, nós preferimos nos adaptar ao sofrimento conhecido. Ou seja, você se prende a uma situação, você fala, pelo menos aqui está sofrendo, mas eu sei que sofrimento é. E aí você não quer alçar um novo voo ou viver uma nova experiência, porque você tem medo de abraçar uma dor pior. E eu quero te dizer que isso não pode ser maior mentira. Com certeza, em nome de Jesus, se você tiver coragem de soltar certas coisas, outras boas estarão te esperando, desde que você esteja sendo direcionado por Deus, em nome de Jesus. Uma terceira coisa que pode gerar decepção, que pode gerar acomodação, além das decepções do cansaço, é quando a gente desiste de lutar. Porque vem a decepção, vem o cansaço, então vem a resolução. Você desiste de lutar. E há muitas causas na nossa vida que nós já desistimos de lutar. A gente deixou estar para ver como é que vai ficar. A gente vai literalmente empurrando com a barriga, ou a gente enterra aquilo. A gente não espera mais nada daquilo. A gente não luta mais. Eu gosto muito de uma passagem bíblica que tem no Velho Testamento, de um homem chamado Samá, que quando os exércitos inimigos vêm para levar as suas alimentações, ele se posta no meio do seu campo de lentilha e luta ferozmente para defender o que é seu. Quanto vale lentilha? Barato demais. Mas é uma questão de moral. O que eu quero dizer é que há coisas que dependem de mim e de você. Nós precisamos continuar lutando pela nossa família, pela nossa fé, pelo nosso trabalho, pela nossa felicidade. Nós precisamos continuar lutando pela nossa existência. Eu não posso me emburacar em um lugar escuro e deixar de lutar. Porque, como diz um escritor, a pior indignidade não é perder numa luta, é morrer sem nunca ter lutado. E é verdade, não é? A pior indignidade da vida não é perder uma luta, mas é morrer sabendo que você nunca lutou pelo melhor. Portanto, o que eu quero hoje é te incentivar, é te motivar, é te animar, é te dizer que você não pode ficar acomodado no âmbito emocional, espiritual, material, qualquer área da sua vida. É preciso que você acredite na possibilidade da vida e acredite na possibilidade de uma reação, por mais pesado que seja o teu fardo e por mais íngreme que seja a tua luta, por mais dificultosa que seja a tua existência, em nome de Jesus, não pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Eu falo dessa música porque foi numa fase em que eu me encontrava profundamente depressivo e numa noite terrível. Desculpe repetir tanto essa experiência. Numa noite terrível, eu me fechei numa igreja. Eu pedi para o pastor para que eu ficasse dentro daquela igreja. Eu falei, eu preciso orar, eu preciso falar com Deus. Eu fui fazer uma vigília sozinho. Mas de repente teve um grupo da igreja que resolveu também orar. E enquanto eu chorava, gemia, tinha as minhas lutas terríveis na alma, vontade de morrer, vontade de ir embora, vontade de tantas coisas horríveis. Colocaram uma música que eu nunca tinha ouvido da Ludmila Feber. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Libera a palavra, profetiza sem parar. O descanso, a recompensa vem sem demora. Sem demora. Não pare de lutar. Eu estou aqui hoje para pedir para você retomar as suas lutas, retomar, levantar as suas mãos decaídas, como diz os Hebreus, consertar os seus joelhos trôpegos que faz caminhos tortuosos. Eu estou aqui hoje para que novas forças possam adentrar seu coração, sua mente, sua alma, sua vida, para que você possa empreender uma nova jornada com a graça de Deus. Eu estou aqui hoje para te dar um grito de alerta. Não se acomode. É possível mudar o quadro. É possível ser uma voz que se levanta no meio do deserto. É possível trazer salvação ao perdido. É possível trazer cura ao enfermo. É possível dar esperança ao desesperado. É possível mudar o quadro. É possível florir a nossa caminhada. É possível. Não se acomode. Não se entregue. Se eu prego para mim, talvez mais para mim do que para você.
Eu prego para nós, porque todos nós, num momento ou no outro, achamos um lugarzinho confortável para sofrer o nosso sofrimentozinho. Mas levanta daí, em nome de Jesus, e vamos em frente. Vamos em frente. No livro de Êxodo, você não precisa abrir, capítulo 1, 8 a 10, há um fato interessante. Você sabe que a nação de Israel foi em mais ou menos 67, 70 pessoas morar no Egito. E Deus usou o Egito para ser o grande berço da nação que ele queria formar. E quando o faraó bom morreu, que tinha um faraó que era bom, o que reconheceu José, colocou o anel no seu dedo, deu a ele uma terra chamada Gozém, uma terra boa. Quando ele morreu, um outro faraó entrou, e o outro faraó era muito ruim. E faraó é uma tipologia de Satanás na Bíblia. E olha o que ele diz no verso 8 a 10, entre tantas palavras: eis que os filhos de Israel é muito e mais poderosos do que nós. Ouça por favor. Eis que os filhos de Israel são muitos e mais poderosos do que nós. Isso quem falava era Faraó. Na leitura dele de senhor de uma potência mundial, da maior potência mundial, ele olha aquele número imenso de pessoas e ele mesmo fala contra si. Ele diz: eles são muitos e eles são mais poderosos do que nós. Mas só que eles não tinham consciência disto. Eles não tinham consciência disto. E quando você não tem consciência de algo, você age pela ignorância. Eles agiam pelo papel confortável de escravos. Eles já haviam aceitado aquela situação de escravidão. Está chovendo. De força imposta sobre nós. Eles haviam se acostumado a isso. E sabe, muitas vezes quando uma escravidão, um peso, um jugo se faz sobre a gente, com o tempo a tendência nossa é aceitarmos aquilo. Mas em nome de Jesus, que o teu coração possa ter uma revolta santa de quem diz: eu não vou morrer escravo. Eu quero quebrar as algemas das minhas escravidões, da minha escravidão. E foi isso o que eles fizeram mais 430 anos depois. 430 anos depois. O que gera a acomodação? Decepções, cansaço e a desistência de lutar. E talvez você chegou aqui hoje já tendo desistido de lutar por algumas causas. E eu queria que você, em nome de Jesus Cristo, voltasse a lutar novamente. Quantos aqui assistiram aquele filme que eu amo? Acho que é o filme que eu mais amo na vida. Tem dois filmes que eu amo muito. Um é Lagoa Azul. 3. O outro é Flashdance. Mas o que eu mais gosto mesmo é Coração Valente. É forte. E, pô, lá eles têm um velhinho, um cara já idoso, barbudo, um escocês. E, cara, a espada entra, o braço é cortado, e o cara não para de lutar. O filme é uma história verdadeira, um acontecimento verdadeiro. E o William Wallace, que morre, quando morre estripado, mas ele morre gritando: liberdade, freedom, liberdade. E nós somos seguidores de Jesus, que enfrentou o inferno, a humanidade toda. E quando na cruz do Calvário, até mesmo o próprio Deus se virou contra ele por causa de nossos pecados que estavam lá. Mas ele não se acovardou. Ele enfrentou tudo sozinho. Até dizer Tetelestai, que quer dizer está consumado. O preço foi pago. Nós não somos seguidores de um covarde. Não somos seguidores de alguém que morreu com dores lancinantes. Não somos de alguém que se entregou. Não. Nós somos seguidores de um Cristo revolucionário, de um Cristo encorajador, de um Cristo que mexe com a nossa alma. Não é para nos dar afagozinhos, é para nos dizer: me sigam os meus passos. Talvez você tenha desistido de lutar por algumas coisas, mas hoje você vai sair daqui para lutar novamente. Pastor, mas eu estou decepcionado, cansado. Eu estou
desistir da luta, se vira, velho. Vai sem vontade mesmo. Ok? Vai sem música de fundo mesmo. Vambora. Vai. A gente poderia terminar aqui, mas não. Quais são os males que a acomodação gera? Quando você se acomoda, o que gera é isso que eu falei para você. Mas que males ela traz? Primeiro, a primeira coisa que ele fez foi perder a visão. É claro que a sua idade estava avançada, mas de fato quando a gente se acomoda, quando a gente deita eternamente em berço esplêndido, de fato quando a gente desiste da luta, se deixa ser consumido pelas decepções, quando a gente permite que o cansaço nos engula, a gente perde a visão. E o que é visão? Visão é aquilo que aquele casal fez comigo, me levando para ver o terreninho de 5,5 por 12, por 15, sei lá eu que eles compraram. Alegres, eu pensei que eles tivessem comprado o palácio da rainha da Inglaterra. Eles ainda tinham uma construção para fazer. Mas é tão legal isso, o papelzinho, sulfite na mão, desenhado, e me levaram lá para o fundo e falaram assim, aqui vai ser a churrasqueira. Que nós é assim, nós temos que fazer a churrasqueira. Aqui vai ser, agora a gente fala área gourmet, aqui vai ser a minha área gourmet. É pequenininha, mas a área gourmet, com banheiro, foi com banheiro. Aí a gente entrou no nada, estou pensando no terreno, tá bom? Isso aqui vai ser o nosso quarto, o quarto do casal. Eu falo, meu Deus, eles falam com tanta vontade, com tanta convicção. E eles falaram, vai ser suíte, nós vamos ter um banheiro só para nós. Depois ele mostrou o quarto dos meninos, que não existe ainda, os meninos nem um quarto. Depois do banheiro dos meninos, a cozinha, falou que é grande, a área de lavar roupa, tudo na cabeça deles. Mas eles falavam com uma vontade tão grande. Sabe qual é o problema quando a gente se acomoda? É que a gente deixa de ter esse tipo de visão, tá entendendo ou não? A gente fica acomodado, a gente não veste a vida de outra roupa, de outra cor. A gente simplesmente fica com aquela mortalha, a gente simplesmente fica vivendo aquela realidade dura, nua e crua. A gente não faz aquilo que Deus nos ensinou a fazer, olhar para frente e imaginar, e criar na nossa mente um desenho novo, de um novo caminho. Então eu venho aqui hoje te chamar, reaja. Não deixe essa falta de visão tomar conta do teu coração. Não viva como um cego a caminhar pela terra. A melhor coisa do mundo é uma pessoa de visão. É alguém que vê uma doença, mas procura uma cura. É alguém que vê um defeito, mas procura um conserto. É alguém que vê uma distância para viajar de cavalo, mas cria uma charrete. Depois cria um automóvel, não sei o que é criado primeiro. Depois cria um trem. Depois cria um avião. Eu sei lá mais o que vão criar. É gente que quando a vida bota um muro, ele faz dele uma possibilidade de fazer um palco para montar algo e ser mais visto pela posteridade. Então eu e você não podemos nos esquecer de onde viemos e de quem nós somos e de onde nós podemos chegar. Eu não estou falando aqui de grandezas materiais e humanas, eu estou falando da vida no todo, no todo, no todo. No todo. No todo. Miles Monroe escreve um livro e ele fala de uma história da África, em que na queima da mata um filhote de leão foi achado e ele criou o seu leão na sua fazenda. Esse leão é criado com as ovelhas. Então quando as ovelhas desciam para beber água, ele também descia para beber água. Eu não sei se ele comia carne, não está escrito lá. Mas o fato é que quando ele ia beber água, com certeza, embora ele não tenha um raciocínio, ele olhava o seu rosto. E é claro que eu acho que até o animal sabe que é diferente do outro de alguma forma. Mas isso que teve um dia que um grande leão da selva surgiu lá do outro lado do lago. E quando ele surgiu, ele correu atrás das ovelhas. E as ovelhas correram. Mas esse leãozinho não conseguiu correr. Ele ficou olhando para a cara do leão. Acho que ele achou alguma identificação. E para as ovelhas correndo. Então as ovelhas foram embora. O leão voltou para o seu lugar, mas lá do outro lado do lago, diz que ele rugia fortemente. Ele rugia. E então o dono da fazenda ficou olhando o que o leãozinho iria fazer. E ele fez o que a sua natureza manda ele fazer. Ele ouviu mais uma vez o rugido. Ele abandonou a fazenda e as ovelhas
e foi atrás daquilo que naturalmente era a sua espécie. Às vezes a gente está no meio e num bando de ovelhas, ou de outro bicho qualquer, mas a sua identidade é com Deus. Foi Deus quem te chamou, foi Deus quem te fez, foi Deus quem te potencializou. E você precisa, em nome de Jesus, entender que não importa qualquer coisa que possa a ti ter acontecido, não perca a visão que Deus te deu. Continue sendo um ser imaginativo, que imagina as coisas, que pensa nas coisas, em nome de Jesus. Quando a gente perde, ou quando a gente começa a se acomodar, a gente não somente perde a visão, mas a gente também torna a vida pesada. A Bíblia diz que a cadeira dele cai e ele morre. A gente perde a agilidade, perdemos a disposição. Uma pessoa, quando ela está acomodada, ela vê tudo como difícil. Faz sentido para você ou não? O acomodado, tudo é difícil, porque ele está tão acomodado. Você já chegou em casa, deitou no sofá, botou no programa preferido, e a amada ou alguém disse para você: bem, pega um copo d'água para mim. Você falou: ah, agora? Não. Mas eu vou ter que levantar daqui e até a cozinha. Parece que vai ter uma guerra, né? Terceira Guerra Mundial. Porque a acomodação, ela faz a vida pesada. Tudo fica difícil, sabe? Tudo fica difícil pra gente. A gente se acomodou ali, não? É como quando a gente está fazendo um regime, como eu estava fazendo, e separa. Aí você se acomoda. Aí você fala: é só mais hoje que eu vou comer essa carne com arroz. Eu amo arroz, muito. Eu gosto de muito arroz. Não, é só mais hoje. Eu já estou nessa só mais hoje há um mês. Eu minto para mim todos os dias. Hoje mesmo eu menti. Mesmo tendo pregado cedo isso, eu menti. Porque eu comi macarrão na hora do almoço. Porque quando a gente se acomoda, qualquer passo que você vai dar parece ser pesado. Mas eu estou aqui hoje para te dizer, em nome de Jesus Cristo. Você está me ouvindo? Ou só me escutando? Você está me ouvindo? Eu sei que você está me ouvindo. Eu sei, sabe por quê? Porque Deus falou: fala isso para os meus filhos. E eu estou falando para você. E eu sei que isso cai no teu coração. Isso vai produzir uma ação, uma motivação. Isso vai produzir algo grande. Você lembra que a gente foi num acampamento em Sumaré? Puxa, a gente foi lá, a gente pegou uma palavra, a gente às vezes não pode. E hoje eu recebi um áudiozinho da revolução que aquilo gerou. Ele estava dizendo que daquele acampamento para cá, 25 jovens foram batizados, estão vivendo uma vida revolucionária, porque algo de bom nasceu naquele dia. Há poder numa palavra falada, quando ela vem de Deus para o seu coração. Eu preciso que você acate essa palavra, porque me dói ver alguns de nós presos na miséria da nossa vida. E entenda que eu não estou falando mal da nossa vida. E quando eu falo da nossa vida, eu falo em todos os sentidos. Eu não preciso falar de área por área. Me dói ver gente com potencial imenso, com uma força catastrófica. Me dói ver gente simpática, legal. Me dói ver gente capaz, mas que se acomodou numa deficiência, num defeito, numa bobagem, numa experiência ruim, e não consegue seguir à frente. Não consegue. Sabe outra coisa que a acomodação faz? Ela nos leva às perdas. Ela nos leva às perdas e ela traz morte. Quando a gente se acomoda, as coisas morrem. As coisas morrem quando a gente se acomoda. Morreu Eli, morreu seus filhos, morreu sua nora, mas ainda sobrou um pingo de esperança. Nasceu um filho homem, para que não morresse a esperança de um novo tempo. Por isso é que eu termino te convidando a reagir e a vencer a acomodação. De que forma? Tendo um espírito de indignação, em nome de Jesus. É preciso surgir uma revolta santa dentro de mim e de você. É preciso que nasça uma atitude de indignação. É preciso que você diga para você mesmo: eu não aceito a vida como ela está. Eu agradeço a Deus, mas eu quero e eu espero e eu busco mais. Algumas pessoas se sentem mal por falar isso. Não é pecado, viu? Você pode querer mais. Sabe por quê? Porque eu sei que Deus tem mais para você. Ou você acha? Por favor, gente, por favor. Quando eu digo que Deus tem mais para você, são em todos os sentidos. Mais alegria, mais espiritualidade,
mais felicidade no seu relacionamento de família. Eu sei que Deus tem mais para mim e para você. Algo diz dentro de mim, não só a palavra de Deus, o Espírito de Deus, mas algo diz que existe mais. É preciso que haja uma indignação, uma não aceitação. É preciso ser como o elefante que rompe com a peia, com a corda que o amarra. É preciso ser como o cão domesticado que de repente se volta contra o seu estado de domesticação. É preciso ser aquele que se indigna e diz: eu não aceito assim. Eu não sei como é que eu vou mudar, mas eu não aceito, em nome de Jesus Cristo. Mas sem essa indignação, eu vejo muita gente lerda, quieta, calada, achando que está na Índia. Na Índia tudo bem, o cara nasce numa casta, e pelas suas crenças ele não pode sair. Se ele tem que comer pó da terra, vai comer pó da terra até o fim da vida. Mas nós não estamos na Índia. Nós fazemos parte do reino de Deus. E no reino de Deus é diferente. Portanto, não pode haver essa complacência, essa aceitação, essa entrega. Não. Alguém me disse: não, pastor, minha família parece amaldiçoada. Olha o que aconteceu. Eu já vi muita coisa trágica. Mas sabe o que me mantém em pé? É ver que Deus muda muitos quadros, que muitos de nós já não tínhamos mais esperança. É isso que me faz vir aqui e falar a mesma coisa às vezes sempre. Porque eu sei, porque eu vi. Eu sei porque eu vivi na minha casa. Eu sei porque eu vi em centenas de casas. Já vi coisas ruins, mas eu já vi muita coisa boa. E o que move meu coração são as boas coisas que eu já vi. São as coisas que podem parecer impossíveis aos olhos dos homens, mas aos de Deus não são impossíveis. É preciso que haja essa indignação dentro de você. Eu gosto de ver alguém lutando, mesmo quando luta de forma terrível, porque uma hora ou outra você vence em nome de Jesus Cristo. Amém? Sabe, quando eu era garoto, eu trabalhava de pipoqueiro no Play Center. Não para o Play Center, eu trabalhava para o seu Camilo. Mas eu me lembro que surgiu um concorrente novo no caminho, que chamava Seu Toninho. E Seu Toninho era um homem de 60 e alguns anos, eu não sei quantos. É um homem que perdeu o seu trabalho. Ele tinha uma postura de gente fina, entendeu? E o Seu Toninho precisou que recomeçar a vida dele. E o Seu Toninho começou comprando um carrinho de pipoca. Falei, nossa, o Seu Toninho vender pipoca. O Seu Toninho era o bambambam do meu bairro. Meu bairro não tinha muito bambambam, era Jardim São Marcos, ainda hoje é. Mas era o bambambam. Eu namorei a filha dele, a Cleide. Isso me deixou lá em cima, na alta. Foi só 2 semanas, mas deu ibope. Então, o Seu Toninho começou a vender pipoca. Eu não casava muito a imagem do Seu Toninho vendendo pipoca. Como se você... Não vou falar um Ike Batista vendendo pipoca, mas para mim era mais ou menos isso. No meu bairro, na nossa simplicidade do que a gente vivia. Mas o Seu Toninho, ele foi com dignidade. O carrinho dele era limpinho, era azulzinho. Eu me lembro desses detalhes, era feito de alumínio. Ele fazia uma pipoca deliciosa. Ele trabalhava com 4 tipos de pipoca. Pipoca salgada, uma pipoca colorida, que só ele trabalhava, avermelhada. Ele trabalhava com a outra pipoca doce caramelizada. E trabalhava com a outra pipoca que eu não sei como é que era. E ainda tinha maçã do amor. Era aquela coisa que você via como ele fazia e você queria melhorar. O Seu Toninho comprou mais um carrinho, mais outro carrinho. E depois de algum tempo, as pessoas diziam como o Seu Toninho tinha sorte, porque ele tinha mais de 20 a 30 carrinhos de pipoca espalhados nos melhores pontos da cidade. Mas sempre a gente se encontrava no dia 2 de novembro, que era um dia disputado, em frente do cemitério. Os carrinhos do Seu Toninho estavam sempre ali. Sabe, a gente vê gente assim, inspira a alma da gente, porque não há nada indigno fora quando a gente é digno por dentro. Não há nada feio por fora quando resta em nós essa convicção e essa coisa de que eu não sou indigno, mas eu estou indignado com essa vida, porque eu sou digno, Deus me dignifica. Eu tenho a força de Deus. Então é preciso indignar-se para vencer a acomodação. É preciso ser um Seu Toninho. É preciso que eu e você rompamos com as desculpas. Ninguém vence a acomodação se ficar se desculpando. Você começou a andar, fazer uma atividade física, aí você vê uma nuvenzinha lá no fim do mundo. Você fala, aí bem, é uma nuvem, aí vai chover. Já não vamos.
Não negocie com a sua alma. Não negocie com as suas emoções. Não negocie com as suas vontades. Não negocie com os seus sentimentos. Para vencer a acomodação, é necessário que você destrua todas as desculpas possíveis. E nós somos ótimos em dar desculpas. Nós somos ótimos em dar desculpas. Me falta tempo para dar exemplos. Falta tempo. Mas o que eu queria te dizer é que o caminho está livre. E você pode chegar aonde você quiser. Se você tiver a coragem de, em vez de dar desculpas, seguir adiante, ignorando o que ficou para trás, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu já vi gente que foi abusada pelo pai uma infância toda e venceu e seguiu adiante. Joyce Meyer, por exemplo, uma grande pregadora americana, fez do sua desgraça a sua grande história de cura e de bênção no mundo em que ela está. Eu já vi um garoto que foi estuprado pelo pai desde os 5 anos de idade. Eu e pastora Maria, que está na glória com Deus, e de como a gente pôde vê-lo florescer para a vida. Se uma pessoa dessa, que o pai botou o nome de Bíblia, Abacuque, consegue se levantar e seguir adiante, como é que eu não consigo? A gente consegue. Você não pode se acomodar. Eu me revolto contra a possibilidade de olhar para tantos potenciais vivos como nós, acomodados por causa de algum acontecimento. Estou terminando. Para vencer a acomodação, a gente precisa dar o primeiro passo. Pode ser que você tenha que dar 100 quilômetros de passos. Dê o primeiro passo. Dê o segundo passo. Terceiro passo. É passo a passo. Abraão deu o primeiro passo. Moisés deu o primeiro passo. Ele pegou a vara, tocou na água. Deu o primeiro passo. Por fim, para a gente vencer a acomodação, você não pode parar de andar. Continue andando. Pode ser cansativa a jornada, mas ela é necessária para que você chegue num ponto comum. Eu sei que eu falei muitas coisas para você e você não vai guardar todas elas. Mas algumas delas te tocaram mais de forma especial do que a outros. E é essa a beleza da palavra, é que ela fala com um de um jeito e com o outro de outro jeito. Mas em síntese o que eu estou te dizendo é: não morra no seu ninho de acomodação. Depois você pode fazer como lição de casa, ler Jó 29:18. Todo mundo conhece a história de Jó, até quem nunca leu a Bíblia. E no versículo 29:18, ele fala algo quando ele estava na sua boa fase, na fase de tudo bem. Ele diz: eu morrerei no meu ninho. Quando Jó estava no bem bom, ele diz: eu morrerei no meu ninho. Mas sabe de uma coisa? Deus chacoalhou o ninho dele. Deus quebrou o ninho dele. E foi uma bênção, porque ele termina a sua história com o dobro de filhos, 10 no céu, 10 na terra, o dobro de bens, mas especialmente uma experiência marcante com Deus. Ele diz: agora eu bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Ele chega no fim da sua história dizendo isso: eu bem sei que tudo pode, Senhor, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Na conclusão, a acomodação é terrível. Tome cuidado. O que gera ela? Decepções, cansaço e desistir de lutar. Que males ela traz? Você perde a visão, torna a vida pesada, gera morte. Como vencê-la? Com santa indignação, rompendo com as desculpas, dando o primeiro passo e andar continuamente. Em nome de Jesus. Vamos ficar em pé?